Bom, agora estamos online já. Nossa página já está transmitindo. Boa tarde a todas e a todos. Me chamo Alisson, sou historiador e professor, e vou ser o mediador da mesa de hoje, cujo tema é Ensino de História em Tempo de Isolamento Social. Eu gostaria de agradecer pela presença das historiadoras, professoras e pesquisadoras em educação, professora Juliana Filgueiras, aqui da UFMG, e professora Helenice Rocha, da UERJ, além, é claro, da presença do nosso público. Essa é a terceira atividade virtual do Laboratório de História do Tempo Presente, e temos nos surpreendido positivamente com a repercussão das mesas. Cerca de 700 pessoas, ao todo, acompanharam as duas primeiras mesas, além das visualizações posteriores no YouTube. Esse alcance nos deixa muito felizes, porque o nosso objetivo tem sido conectar os nossos pesquisadores aqui na UFMG com os de outros laboratórios, com os outros centros de pesquisa, em torno de temas de interesse em comum. E a gente tem visto que esse interesse comum tem eco na comunidade. Isso nos deixa muito felizes. O problema central que trataremos na mesa de hoje trata dos limites e as possibilidades que se apresentam para o ensino de história em tempos de distanciamento social. Para debatê-lo, temos reunidas aqui virtualmente e com mais do que o devido distanciamento social, as professoras Helenice Rocha, da UERJ, e Juliana Filgueiras, da UFMG. Passo, então, a palavra à professora Helenice, nossa convidada externa, agradecendo a participação em nome de toda a equipe do laboratório. Professora, fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Juliana. Eu gostaria de falar do meu agradecimento a esse convite do laboratório, um agradecimento pela alegria do convite, da possibilidade de interação e de troca com vocês, e a possibilidade de tratar dessa temática, que é uma temática para lá de atual, a temática que tem nos mobilizado a todos, que é a da pandemia, e a nós, em especial, pesquisadores do ensino de história, relativamente ao ensino de história nesses tempos de pandemia. Então, eu agradeço bastante, mais uma vez, ao convite feito pelo pessoal do laboratório e pela oportunidade de estar aqui. Dito isso, eu vou pedir desculpas por ter que tirar os meus colegas de cena, mas eu preparei uma apresentação e aí nenhum de nós vai aparecer enquanto eu estiver falando, como eu gostaria, mas é somente durante a fala, e depois, então, nós prosseguimos esse bate-papo, né? Então, vamos lá, então? Eu vou pedir para entrar a primeira apresentação. Isso, a gente ficou pequenininho, que bom. Então, eu fiz o título, a experiência da pandemia para historiadores, professores historiadores, demandas e preferências, e vocês vão entender o porquê desse título um pouco ambíguo e de troca de palavras, não é? Pode seguir, Alisson. Bom, nas minhas considerações iniciais, e aí eu vou puxar aqui a minha observação, né? Eu digo que o ensino de história ele merece ser pensado ao menos em duas faces: o do ensino básico, onde ele acontece, e no ensino superior. A minha fala se dirige para pensar os historiadores que estão nesses dois ensinos, visando estabelecer semelhanças e diferenças dos sujeitos na experiência da pandemia, e focalizando um pouco mais a experiência dos primeiros, dos professores do ensino básico. Tome minha fala como um esboço, a partir do convite que me foi feito há 2 semanas, do título dessa live e das questões que habitam minha cabeça nos últimos dias. Começarei por algumas semelhanças da experiência da pandemia para os dois grupos de historiadores. Vamos seguir? Ambos os grupos de historiadores estão afetados pela pandemia. O isolamento social compulsório, melhores ou piores condições de realizá-lo. Alguns foram afetados proximamente por familiares ou amigos que tiveram a doença, outros não. Todos tiveram que se encontrar para se estabelecer em meio a uma avalanche de informações e se posicionar, especialmente em um país com tantas informações desencontradas sobre a doença, seus riscos e necessidades surgidas a partir dela. Todos tiveram a experiência dos dias se repetindo de forma semelhante, sem o diferencial entre dias de trabalho e lazer, dias da semana e final de semana, a expectativa da passagem dos meses e da resolução da pandemia ao final de um tempo.
Todos ocuparam seu tempo livre com algo, lives, por exemplo. Finalmente, todos foram demandados a considerar o retorno às atividades docentes de aula, especialmente através do ensino remoto. Os professores do ensino básico a partir de maio, e nós, professores universitários, a partir de junho, julho e até no segundo semestre, de acordo com a especificidade do seu lugar. Passando para a prancha seguinte. A expectativa de um fim para tudo nesse nosso momento de isolamento social. Né? Eu fui recolhendo algumas imagens de memes recebidos por WhatsApp, vistos em diferentes lugares, e esse é um deles que eu achei bastante comum, a nossa experiência de historiadores com o tempo social. Tá? Então, essa ideia da experiência com o tempo na pandemia é uma ideia que vai atravessar a minha fala aqui hoje. Bom, vamos passar à frente? Os professores do ensino básico, entretanto, em relação ao último item, que é a demanda de atuação no ensino remoto, né, foram compelidos a esse ensino por suas redes, rede particular, rede pública, a partir de maio, especialmente a partir de maio. Aqui em Niterói, por exemplo, os professores foram demandados a partir de agora, então há variação nas redes, mas eu coloquei maio como um mês de referência. Ontem saiu no G1 o resultado de uma pesquisa do CNTE e o FMG, realizada entre 8 e 30 de junho de 2020, e eu recolhi lá alguns percentuais para nós pensarmos, que extrapolam os professores de história, mas que fazem parte dos sentimentos e impressões do conjunto dos professores que atuam no ensino básico em nosso país. 89% dos professores foram solicitados a realizar o ensino remoto sem experiência anterior com aulas remotas. 42% desses professores sem treinamento nenhum. 21% consideram a realização desse ensino difícil ou muito difícil. 82% fazem esse ensino em casa. 82% também afirmam que o tempo de trabalho aumentou consideravelmente. Pode passar à frente? 84% afirmam que o envolvimento com os alunos diminuiu. 80% afirmam que a principal dificuldade de seus alunos é a falta de acesso à internet e a computadores. 74% afirmam que falta apoio da família. 53% afirmam que lhes falta motivação. 38% avaliam que existe desconhecimento das tecnologias necessárias para o ensino remoto pelos alunos. 69% têm medo e desesperança em relação ao retorno das aulas presenciais e 50% têm medo generalizado em relação ao futuro. Podemos ir adiante para mais um meme? Bom, temos aqui a organização do tempo, a desorganização do tempo do professor do ensino básico em tempos de pandemia. Alguns de nós receberam esse meme, e é um meme que fala sobre as exigências aos cérebros dos professores, sem mais explicações, porque ele já é bastante explicativo, não é? Vamos adiante? Bom, eu realizei para essa nossa conversa de hoje uma breve enquete com 7 professores de História, alunos do Prof. História. Eles não vão ser identificados naturalmente, o objetivo foi de um recolhimento de impressões e de posições que esses professores, todos de escolas públicas, demandados a realizar o trabalho com o ensino remoto e do Rio de Janeiro, além de serem professores do Prof. História, o mestrado profissional em ensino de História, estão percebendo em relação a esse ensino. Entre esses 7, um trabalha de forma sincrônica, 2 de 2 formas, sincrônica e assincrônica, e 5 trabalham de forma, eu errei no número, 4 trabalham de forma assincrônica, através de apostilas. Todos esses professores trabalham em média com 8 turmas de 30 alunos, teve professor que trabalhava até com 15 turmas, professores com 10,
professores com 6, mas a média foi de 8. Estão com frequência média de 6 alunos em cada turma, com variações, o que registra em torno de 20% dos alunos por turma. Sendo que a professora que atua na rede, que começou agora, ela não tinha ainda esse número para fornecer. Avaliam que o ensino remoto, em sua maioria, não está valendo a pena, pois não atinge a maioria dos alunos por motivos variados, concordando com a pesquisa nacional que eu mencionei antes, ou seja, eles registram a ausência de acesso à internet e ausência a equipamentos, sendo que esse 4-3 que eu registrei aqui é de que em 7 professores, 4 registraram que achavam que não valia a pena, 2 registraram que achavam que valia a pena e 1 achou que valia a pena parcialmente, fazendo ponderações por prós e contras. Então, essa maioria em 7 foi uma maioria mais ou menos equilibrada, não total. Bom, avaliam que o que estão aprendendo na prática com o ensino remoto, eles como professores, pode ser acoplado à sua experiência presencial, oportunizando uma experiência mista, ou seja, que quando o ensino presencial retornar, a experiência do ensino remoto pode permanecer colaborando ou para uma recuperação, ou para funcionar de forma mista, mas com a presença do ensino presencial, de forma mista no sentido de presencial e remoto. Agora, atravessou a fala de todos esses professores o registro de que o maior problema não é a modalidade remota. Para eles não, para estes professores, pelo menos, o que está em discussão não é o fato de ser ensino remoto, mas a desigualdade evidenciada pela exclusão social e tecnológica dos alunos. Então, muitos desses professores, fossem os 7 que responderam gentilmente a esta breve enquete, e urgente, porque foi feita para atender a essa minha fala de hoje, mas também os demais daquela outra pesquisa da UFMG, que também acabou de sair do forno, eles registram o quanto, em primeiro lugar, o ensino remoto levou esses professores para dentro da sala da casa dos alunos, especialmente quando ele acontece de forma sincrônica e os professores visualizam ou ouvem o que acontece, o cotidiano da casa desses alunos. Então, muitas vezes eles têm que falar com os pais, ou os alunos dizem para eles: não, professora, eu só pude mandar me falar com você agora porque o meu pai chegou com o celular agora de noite. Então, questões como essa estão fazendo parte do cotidiano desses professores, o que mostra que aquela piadinha que nós mostramos acima não é somente uma piadinha, e sim faz parte do cotidiano desses professores na atividade do ensino remoto. Mas, para eles, então, houve uma tomada de pé, de consciência maior dessas características da exclusão do seu alunado, seja a exclusão social mais ampla, seja a exclusão tecnológica, que são fatores impeditivos para que esse ensino remoto se realize de uma forma mais completa. Podemos avançar? Bom, visitando uma página do Facebook. Então, eu procurei 3 caminhos para tentar chegar a essas demandas e percepções dos professores do ensino básico. Uma forma foi essa matéria do G1, que trouxe dados importantes dessa pesquisa da UFMG e CNTE. Outra foi a enquete com os alunos do Prof. História, que foi uma enquete mais aberta, inclusive perguntando como eles estavam se sentindo. E, por último, eu utilizei um termômetro que eu utilizo de uma forma muito carinhosa, que é a minha participação em um grupo do Facebook de professores de História do Ensino Básico, que tem esse grupo, o seu principal objetivo é a troca de
resolução de problemas. Esses professores, eles trocam experiências, trocam informações, e ao ser convidada para fazer parte desse grupo, eu entendi que seria uma excelente oportunidade de eu entender por onde vão as demandas dos professores do ensino básico. Então, eu considerei trazer para cá, de forma anônima também, algumas das impressões que esses professores, alguns deles, poderiam estar registrando na página sobre a questão do ensino remoto. E aí eu fui lá visitar a página do grupo. E aí o que foi que eu encontrei? Eu encontrei imagens como a desse blog, que tem aqui nessa visualização, de um professor que estava fazendo a divulgação do blog em que ele está propondo: precisamos falar sobre a aplicabilidade do ensino à distância. É um blog pessoal que o professor fez para pensar e refletir sobre isso, sobre a questão do ensino à distância neste momento da pandemia. Mas essa página tem muito mais coisa, na verdade é um verdadeiro magazine, porque os professores trocam ideias, perguntam sobre como os outros estão fazendo para dar aula sobre determinados assuntos, então eles procuram utilizar a página para resolver problemas didático-pedagógicos. E nessa mesma página, nas últimas 24 horas, e foi o que eu procurei levantar para poder fazer esse breve mapeamento, o que eu encontrei foram matérias publicadas por professores sobre experiências deles mesmos com o quadro negro. Por exemplo, professores que gostam de fazer belos quadros negros, quadros com giz mesmo, que é o recurso que eles têm para poder dar suas aulas remotas. Outros professores têm a lousa digital, virtual, e eles estão compartilhando as aulas que estão dando nessas lousas. E também tem um professor que compartilha jogos feitos no PowerPoint, ou a produção de animação, que também pode ser usada na aula remota. Então, tais compartilhamentos mostram que, se de um lado nós temos professores na minha enquete e naquela pesquisa nacional demonstrando o medo, a desesperança, o pessimismo, nós temos em outros ambientes professores, se não animados, pelo menos bastante dispostos a enfrentar esta demanda que se coloca para eles com os recursos que eles têm. E certamente alguns dos desanimados, em um momento, também estão buscando alternativas para os problemas que enfrentam e certamente encontrando essas alternativas. Vamos à próxima? Não é? Aqui nós estamos diante de um quadrinho que também circulou nos memes da internet, que são as aulas na quarentena. E essa não é uma realidade apenas para os professores do ensino básico. Também os professores do ensino superior, doravante, viverão situações como a desse quadrinho, em que, diante da tela, aparecem diferentes circunstâncias do cotidiano, da casa das pessoas, e alguém pergunta: olha, mas a sua casa invadiu a nossa aula? Não, a aula é que invadiu a minha casa. Então, essa invasão do privado pelo público e, aparentemente, o vice-versa, por conta de uma temporalidade que acontece ao mesmo tempo, a do público e a do privado, a do exercício profissional e o da vida cotidiana doméstica, é algo para ser pensado como um fator de estresse para todos nós do ensino básico, do ensino superior, mas não só, para outros profissionais também. E para ser vivenciado com alguma tranquilidade, em especial, e eu diria, mas não só por nós, que temos filhos, idosos, pessoas com as quais precisamos exercer cuidados em casa. Vamos adiante? Bom, sobre os historiadores da universidade. Falei sobre os historiadores do ensino básico e vou falar sobre os historiadores da universidade, e aí fica aquela brincadeira ou aquele trocadilho com historiadores e professores, porque historiadores somos todos nós
e professores também somos nós, mas em espaços que têm especificidades bem interessantes, não é? Bom, nessa prancha seguinte, a reflexão que eu começo a fazer, e como eu tinha anunciado, e eu já estou caminhando para encerrar, ela é a de que as nossas universidades não são escolas públicas em sua precariedade com seu alunado, mas vivemos tempos adversos para a universidade, especialmente a partir de 19. Entretanto, devemos considerar que, diferentemente de nossos colegas do ensino básico e diante das demandas que nos foram colocadas, a cada momento, a partir de março, estamos estruturando as condições para iniciar atividades de aula na maioria de nossas universidades públicas a partir de agosto ou setembro. A questão da exclusão está sendo equacionada ou, no mínimo, vivenciada da melhor maneira possível. E aí, quando eu digo da melhor maneira possível, é entre muitos debates, muitas divergências, muitas idas e vindas, debates acalorados, posicionamentos teórico-metodológicos os mais diversos. E na UERJ, com tudo isso, neste momento, cada professor, aluno ou técnico será considerado nas suas condições de realização ou as suas denominações que forem. Caminhando para encerrar, nossas atividades, ou de uma parte significativa de nós, está voltada para cursos livres, lives, ou seja, não estamos deixando de falar, escrever e trocar conhecimento com nossos pares e ímpares, além de outras atividades universitárias. Entretanto, e gostaria de caminhar para o encerramento de minha fala, nós, professores universitários, tivemos tempo para nos organizar no tempo da pandemia e refletir sobre ela, o que nossos colegas do ensino básico não tiveram pelo tipo de relação de trabalho estabelecida com esses profissionais. Existe um trauma social com a pandemia e professores do ensino básico, como os profissionais da saúde, em outra escala, estão vivendo uma demanda extraordinária para a qual precisariam ser preparados, bem como seus alunos, boa parte dos quais excluídos socialmente. O ensino remoto não é o maior problema desses professores, em minha compreensão, compartilhando com aqueles que assim se manifestaram. O maior problema é eles não se sentirem compensados pelo trabalho que estão fazendo, porque, para muitos, ele é um faz de conta, pela ausência de preparação e infraestrutura para a sua melhor realização e cobertura do alunado. O que eu teria a dizer nessa última prancha, para encerrar minha fala? Eu teria a dizer a esses professores do ensino básico, meus queridos, meus companheiros, que perseverem. Suas palavras e presença são importantes, para além dos conteúdos programáticos, importantes para esses 30% de alunos que comparecem, e mesmo que digam que não estão entendendo, estabeleçam um diálogo com eles. O acolhimento talvez seja aquilo que todos nós estejamos mais precisando nesse momento. Questionem muito o ensino remoto de fachada. Exijam condições para fazer melhor e mais para mais alunos com menos desgaste físico e psíquico. E a meus colegas da universidade. Vão ajudar nossos colegas do ensino básico a conseguir fazer mais e ver melhor essa demanda extraordinária pela qual estão passando, desde maio, pelo menos, precisando atuar com o ensino remoto de forma sincrônica e assincrônica nas mais diversas funções. Esse é o meu chamamento para ambos os colegas, os historiadores, professores do ensino básico e do ensino superior. Muito obrigada para vocês, gente. Professora Helenice, muito obrigado pela sua fala. Gente, antes de passar a palavra para a professora Juliana, eu só queria frisar aqui que nos comentários aí do Facebook, nós estamos compartilhando um link para o formulário de presença. Então, quem quiser assinar o formulário de presença, se tiver uma presença de 75% ao longo dos vários debates que nós vamos fazer, vai receber o certificado. Tá joia? Vou passar agora a palavra para a professora Juliana Filgueiras. E é isso, Juliana. O tempo é todo seu. Olá, tudo bem? Primeiro quero agradecer também ao laboratório pelo convite, a Miriam em especial que conversou comigo, agradecer participar dessa live, que é a primeira que eu participo, com a Helenice,
e a mediação do Alisson. Eu fiz uma fala um pouco diferente da Helenice, mas eu acho que elas conversam em algum sentido, e é uma fala pequenininha, porque como a ideia era que a gente tivesse um debate, ela vai ser bem breve. Eu não preparei um PowerPoint, eu escrevi aqui um textinho para mim, mas eu quero avisar, foi sugestão da Miriam, que eu tenho uma filha pequenininha que nesse tempos de pandemia, como mostrou a charge que a Helenice mostrou, ela de vez em quando entra, então pode ser que a gente seja surpreendidos pela Luísa, minha filha. Bom, então, a proposta da mesa, né, o ensino de história em tempos de pandemia, o que eu proponho, são algumas reflexões para a gente pensar junto. A pandemia veio nos mostrar algo sobre a escola que estava sendo duramente criticada nos últimos anos, que a escola é importante e cumpre uma série de funções sociais. É o lugar da instrução, do ensino e da aprendizagem, é o lugar da socialização e do lugar do cuidado. A pandemia nos mostrou ainda a dimensão profissional da docência. Nós, professores e professoras, somos profissionais que dominam as ferramentas pedagógicas e os conhecimentos científicos a serem ensinados. Somos especialistas em nosso ofício, a educação e o ensino de história. Mesmo com todos os problemas e críticas direcionados nas últimas décadas à escola, a pandemia, ela cria um fato, nos tirou a escola e nos obrigou a olhar, mas, sobretudo, a sentir sua falta. A escola faz falta, ela é um bem público. Todos os conhecimentos criados pelas tecnologias, pelos meios digitais, o ensino remoto emergencial, seja nas escolas privadas ou nos sistemas públicos de educação, não conseguem substituir as relações e evidenciam a necessidade da presença. No âmbito da história escolar, do ensino de história, já foi muito estudado que a disciplina possui uma trajetória que priorizou o ensino de uma narrativa única e homogênea da história do mundo ocidental e do Brasil, que precisava ser memorizada com o objetivo de construção de uma identidade nacional. Contudo, ao longo do século XX, com destaque para os anos 80, mas antes mesmo dessa década, houve todo um movimento de reformulação do ensino de história que defendeu e defende o aprendizado das ferramentas do fazer histórico como instrumentos que auxiliem o desenvolvimento do raciocínio histórico dos estudantes. Ao mesmo tempo, as últimas décadas do século XX foram palco de mobilizações de diferentes movimentos sociais que se colocaram e se colocam como atores na discussão sobre as narrativas produzidas pela história escolar. Toda uma crítica a essa história única, linear, eurocêntrica foi construída. Desse modo, passou-se a reivindicar outros modos de ensinar história na escola, que possibilite a formação de identidades sociais múltiplas. Conforme destaca o historiador Christian Laville, a história escolar teria o objetivo de desenvolver nos estudantes capacidades intelectuais necessárias para a vida democrática e que permitisse a eles construírem o seu futuro sem que este já estivesse determinado. E o que a pandemia nos mostrou? Por conta da necessidade de se tentar manter a normalidade em uma situação que não é normal, foi a sobrecarga de trabalho dos professores. As tentativas de diminuir a distância da escola acabaram se expressando em algumas situações, não em todas, em algumas redes de ensino, em algumas situações de escolas privadas, pela pressão, sobretudo, em relação aos professores, de excesso de conteúdos ministrados por meios de teleaulas, webaulas, que não conseguem propiciar o diálogo e a problematização, porque esses espaços muitas vezes não permitem. A Circe Bittencourt, em um texto de 2018, já nos alertava para a perspectiva da escola na lógica do mercado capitalista, que coloca os estudantes como cidadãos consumidores dos saberes da escola, e os professores como alguém que precisam transmitir esses saberes. A pandemia, ela acentuou essa lógica em algumas situações. Algumas experiências nas redes públicas, por exemplo, levam ainda à deslegitimação do trabalho dos professores, ao tirarem o seu protagonismo no processo do ensino-aprendizado. São os professores que efetivamente conhecem os alunos e as diferentes realidades escolares, tão distintas em Minas Gerais e no Brasil de modo mais amplo. Por outro lado, como contraponto, vemos as experiências luminosas de professores e professoras
que, mesmo sobrecarregados, estão criando alternativas para conseguir chegar aos seus alunos, diminuir a distância, preencher a falta, seja por meio de pequenos encontros virtuais, ou na construção de canais no YouTube, a produção de materiais didáticos alternativos, ou outras formas de aproximação dos estudantes. De todo modo, essas experiências não conseguem dar conta, porque não é possível na nossa realidade contemporânea, tão distinta no Brasil, de todos os estudantes, sobretudo as crianças e jovens que não possuem acesso à internet, computadores e mesmo celulares. E isso é uma situação que angustia a todos. Talvez este seja o momento de retomar algumas perspectivas do ensino de história, tratadas há tempo, como, por exemplo, já abordado por Christian Laville, de uma aprendizagem do pensamento histórico que ensina os estudantes a operar com as ferramentas metodológicas da história. Assim, seria possível tomar as diferentes narrativas históricas construídas na nossa atualidade como documentos, ou tomar nossa realidade, as diferentes situações que nos surpreendem cotidianamente, como problemas a serem investigados no ensino da nossa disciplina, por meio de sua desnaturalização, compreensão e explicação. Com o domínio dessas ferramentas, os estudantes podem olhar a realidade pelas lentes da história e construir suas próprias interpretações do mundo. Não é urgente compreendermos como chegamos onde estamos, em âmbito político, econômico, social e em relação ao meio ambiente? Como pode existir hoje, em pleno século XXI, uma doença global em meio ao mundo com tanto desenvolvimento tecnológico? Como é possível naturalizar a morte como é feito dia a dia na nossa sociedade? Por que estamos sendo alertados a todo momento para a destruição do planeta? Conhecer as experiências de outros povos em outras épocas, a forma como lidaram com as suas dificuldades e crises, nos ajuda. O ensino de história nos revela as experiências do outro, das pessoas em diferentes tempos e lugares, experiências distintas das nossas, o que nos permite, conforme trata Durval Muniz de Albuquerque Júnior, a olhar o nosso presente sob novos contornos. Ao desvelar que existiram e existem muitas formas de ser no mundo, a nossa é apenas uma delas em meio a tantas outras. Esse olhar em outra perspectiva para o mundo pode nos ajudar a imaginar novos futuros, que é algo que precisamos constantemente. A Helenice traz, inclusive, no texto dela, uma falta de perspectiva com o futuro. Qual mundo queremos para nós e para as gerações que virão depois de nós? Por fim, minha fala é bem breve, existe ainda um aspecto da educação que se relaciona com a dimensão dos afetos, construídos em nosso cotidiano escolar, e que a pandemia e o ensino remoto muitas vezes não permitem, ou que a gente tenta resolver. Acolher os alunos e sermos acolhidos é um processo complexo que tentamos fazer. Deixá-los falar, reforçar que isso vai passar e nós vamos voltar a nos encontrar. Retomar algumas esperanças, buscar proporcionar pequenas experiências que tenham significado para os estudantes e para nós, professores. Esse ensino remoto que está tentando resolver um problema que não fomos nós que criamos, precisa nos fazer sentido. Nesse mundo em que prevalece a lógica do mercado, em que a educação tornou-se mais um negócio, estamos sendo pressionados a manter uma normalidade que não existe. Precisamos, além de ver, reparar uns nos outros, como a epígrafe do livro do Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. É isso. Obrigada, gente. É bem pequenininho. Terminei. Juliana, muito obrigado. Eu estava terminando de fazer a anotação aqui, eu estou anotando enquanto vocês estão falando. Esse trecho do Ensaio sobre a Cegueira, ele é lindo, né? Estou com um projeto interdisciplinar, a gente está tentando levar isso para os alunos. É realmente um desafio. Bom, obrigado pelas falas de vocês. Eu estou aqui com a produção aqui na administração, que o pessoal não está vendo. Vamos abrir agora para as perguntas. Quem está nos acompanhando pode ficar à vontade para fazer algumas perguntas para a gente iniciar o debate. Ou vocês mesmos fiquem à vontade para levantar questões que ficaram entre as falas de vocês.
Eu queria trazer, assim, deixa eu ver se alguém já levantou alguma coisa. Tá, vamos abrir para o público, depois eu falo. O mediador fala depois. Ana Marília, por favor, você que está na administração, joga a perguntinha e o comentário, por favor. Então, Glauber Eduardo está dizendo, professora Juliana, o ensino de história precisa considerar as condições sociais e afetivas da escola, porque as relações construídas antes do isolamento impactam a vontade e a esperança das crianças e dos adolescentes com os professores e a direção da escola. Juliana, você quer fazer algum comentário? Já fala agora? Pode. Tá bom. Eu concordo totalmente. Pensar a escola sem pensar as relações afetivas é algo impossível no âmbito da educação. Eu considero no âmbito de todos os níveis da educação, inclusive no ensino superior, mas no âmbito do ensino básico mais ainda. E realmente as situações afetivas constituídas antes, elas causam um impacto. E vou dar um exemplo de uma professora que relatou uma experiência de que ela conseguiu manter alguns contatos com os estudantes justamente porque ela já tinha uma boa relação e uma série de já procedimentos que a permitiu continuar essa relação com os estudantes. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente ouve muito são as crianças, por uma série de questões óbvias, porque a escola é um espaço riquíssimo, onde, inclusive, as crianças e os jovens estão longe dos pais. É um lugar onde elas têm autonomia, onde elas conseguem ser sem necessariamente passar pela mediação e a tutoria dos pais. De que a escola faz falta e não quererem acessar a internet, não quererem participar dessas atividades virtuais, porque isso está sendo mediado pelo espaço da casa, né? Não é o lugar efetivamente onde elas estão nesse processo em que elas são elas podem ser elas nesse espaço. Acho que é isso. Só acrescentar uma experiência pessoal, eu trabalho também na rede, né, na rede particular, e muitos pais assistem às aulas com os estudantes. Então é muito engraçado, né, porque quando liga a câmera está lá o pai e a mãe do lado, então o menino realmente ele está sem esse espaço, acho que estamos todos sem esse espaço. Ana Marília, você pode jogar a próxima, por favor? Bom, o Juliano Sobrinho escreveu que parabéns para as professoras Helenice e Juliana. Minha pergunta tem a ver com uma tentativa de impor as tecnologias digitais como essenciais para o ensino. Para além das tecnologias digitais, não deveríamos nos preocupar com os procedimentos, as aprendizagens e seus percursos nesse ambiente online, para que não fiquemos nas ideias de que as tecnologias resolverão a questão. Eles podem ficar à vontade para comentar. Eu não sei se a Helenice... Ok, obrigada. Então, isso a gente pode comentar junto. Juliana, foi um presente te ouvir, né? Que coisa linda. Essa questão das tecnologias aparecem como um fetiche, aquela coisa de que as tecnologias vão resolver, né? E a gente sabe muito bem que não é assim, né? Há alguns anos atrás eu produzi um artigo em que eu mostrava como é que os professores de história, especialmente por de visualidade, de visualização, habitualmente que propiciam visualização, eles se apropriam dessas tecnologias, e aí eu digo tecnologias na sua vida cotidiana. Então, quando surgiu a TV, quando surgiu o cinema, quando surgiram os filmes, as fitas cassete, muito rapidamente tais tecnologias e os seus aparatos foram apropriados da escola, e muitas vezes pelos professores de história, com aquela ideia de propiciar uma concretização de uma visão acerca do aí é uma outra praia, né? Agora, as TIs na educação,
elas surgem bastante com essa ideia, que é aquela ideia tecnológica, de que a tecnologia vai ajudar a resolver os problemas da educação. Também não é por aí. Nesse momento que nós estamos vivendo, é uma situação de emergência, fugiu de todo mundo, em que as tecnologias que aproximam as pessoas, sejam lá elas quais forem, elas surgem como alternativas de propiciar mediações. Então, esse é um ponto, é não alçar a tecnologia ao lugar de salvadora da pátria. Em lugar, não escolher tecnologias que vão desgastar demais os professores. Então, na semana passada, eu mediei uma live com a professora Márcia Taborda, da UERJ, e ela estava falando sobre os perigos, por exemplo, do professor que acaba, por alguma contingência, para os alunos. Às vezes, essa é a única missão que ele consegue abrir, mas isso é um grande problema daquele meme que eu usei na minha apresentação, do sujeito que deixa de ter qualquer minuto de paz, porque a qualquer momento ele pode ir um WhatsApp demandando alguma coisa por parte de algum aluno, que aquele ali é o único meio de comunicação que eles têm. Do seu ofício, sejam professores do ensino básico, e isso é uma das coisas que nos une, eles precisam se comunicar, precisam ter meios para se comunicar, sejam eles escritos, falados, gravados, ao vivo. Então, o que os professores do ensino básico disseram é que alguns deles, uma parte significativa, eles não foram preparados para isso, eles estão improvisando, e improvisando a carga bastante grande. Isso circulou na internet um vídeo de uma professora da educação infantil do Nordeste, se eu não me engano, tentando preparar uns materiais para os seus alunos, imaginem, da educação infantil, para eles entenderem algumas coisas com os materiais que ela estava preparando. Ela preparava, as casinhas caíam, ela preparava, as casinhas caíam. A professora teve um pequeno acesso de fúria. Então, não sei se vocês chegaram a ver isso, né? E depois ela trabalhou em cima disso, ela falou, gente, olha, eu gravei até mesmo porque eu queria que as pessoas vissem que professores também erram, também tentam e não dá certo, e que eu queria que as pessoas vissem que professor é humano, não é? Então, achei muito bacana a reflexão dela sobre aquilo e dela entender que podia reproduzir aquilo, que aquilo não falava mal dela, porque mostrava que ela é humana. Não é? Então, esse aspecto do não preparo dos professores para usar com tecnologias, e não só aquilo que o professor que fez a pergunta falou, é que quando a gente está se comunicando por um vídeo, essa mediação não é igual à mediação presencial. Então, certamente, a necessidade de todos nós nos prepararmos para pensar o que é essa interação. E não é só uma preparação tecnológica, de apertar os botões, de saber como é que apresenta, etc. É uma preparação semiológica, para ver as formas de comunicação, os limites dessas formas de comunicação, para que nós não nos frustremos, almejando que essa seja uma comunicação com as mesmas características da comunicação presencial. Né? Então, eu acho que ele está absolutamente certo e faz parte da pesquisa nacional. Fizeram, né, apontaram, e que a gente está reiterando, é preciso isso, não dá para colocar o professor pula em cima da fogueira e não se queima. Né? A Juliana vai falar? Eu só vou complementar algumas coisas. A Lenice falou bem, maravilhosamente bem. Eu queria só comentar uma coisa. O que a pandemia e a obrigatoriedade da gente ter que usar essas ferramentas tecnológicas, né, para o ensino, elas nos mostraram, é que justamente esse aparato tecnológico não substitui o professor, não substitui a relação de ensino-aprendizagem, não substitui a presença, e essas relações que se dão num processo da escola que é de produção coletiva de conhecimento.
e que agora a gente tem que quebrar a cabeça, os professores da educação básica, de uma forma como a Helenice já comentou muito bem, que foi feita de sopetão, sem nenhum tipo de preparo anterior, né, e nós na universidade agora, com um pouco mais de tempo, mas também sendo surpreendidos por esse processo, a gente tem que tentar ver como dar conta de transformar essas experiências que não se constitui nesses processos coletivos presenciais em algo que faça sentido e que se transforme em experiências significativas, e simplesmente só as tecnologias não conseguem dar conta, né? Eu queria só reforçar esse ponto, como a pandemia ela acaba trazendo para a gente algo que estava sendo nos imposto como a solução dos problemas, entre aspas, da educação, e que não é solução, porque a gente, na verdade, a gente tinha todo um processo escolar estruturado e que fazia sentido, e agora é que a gente consegue enxergar isso. Bom, vamos continuar agora. Agora a gente já tem bastante pergunta aqui. Eu vou fazer um bloco de 3 perguntas, se vocês não se importarem, professores. Aí a gente lê 3 perguntas e segue em frente. Não tem problema. Então, o Glauber Eduardo disse aqui, neste período de isolamento, também é importante a preocupação com a saúde mental dos docentes. Será que as escolas privadas e públicas estão dando apoio em relação à saúde mental dos seus funcionários? Gabriel Amato escreveu, parabéns e obrigado, professoras Helenice e Juliana, pelas falas. Tem uma pergunta também sobre os impactos das TICs, a tecnologia, e em especial vídeos de YouTube e sites informativos como Só História, no ensino de história durante a quarentena. Será que neste período de isolamento, em que não há uma mediação próxima do professor, elas não reafirmam uma concepção conteudista, pouco reflexiva, do tipo data-fato, que tanto tentamos desconstruir em sala de aula? Por fim, nesse bloco, né, Cíntia Nascimento disse, a pandemia tem suscitado questionamentos sobre a possível permanência do ensino remoto na educação básica. Como será a preparação dos professores para o ensino de história? Mesmo sabendo a importância da escola, o sistema capitalista está impondo essa nova realidade. Bom, fiquem à vontade, quem quiser começar respondendo. Posso começar? Posso começar? Também pode. Pode, professora Helenice, depois a certo. Teve um delay, né? Tá, tudo bem, sem nenhum problema. A próxima Juliana começa, tá bom? Para não ficar toda vez eu começando. Então, gente, em primeiro lugar, né, eu entendo que a questão da saúde mental, eu não consigo responder. O que eu consigo, porque eu entendo que eu não sou pesquisadora desta área, e eu gosto muito quando saem pesquisas. Então, quando saiu, eu considerei uma sorte danada quando saiu essa pesquisa da professora Dalila, da UFMG, porque eu pensei assim, puxa, isso vai ajudar demais a minha fala, porque eu estava querendo fragmentos de coisas que me ajudem a caracterizar um pouco o estado da situação do professor do ensino básico diante das demandas existentes. Tá? Então, eu arriscaria dizer que possivelmente não o suficiente o cuidado com a saúde, porque, conforme eu disse na minha fala, tem se falado muito sobre os profissionais da saúde, médicos, enfermeiras, etc., que estão na linha de frente dos hospitais, que são verdadeiros guerreiros. No entanto, os profissionais da educação estão sendo demandados sem preparação e sem consideração de toda a complexidade e do trauma que estamos vivendo, estão sendo demandados a interagir com os seus alunos, sem preparação, sem equipamentos, diante de uma desigualdade social muito grande, que já existia, mas que dentro do espaço escolar da escola era minimizado. Por isso a escola é um espaço que, em princípio, igualiza, não é? Porque, em princípio, se estão todos de uniforme numa sala de aula, vão estar compartilhando os diferentes espaços de moradia e de vivência de cada um desses alunos. Você pode pressupor, mas à medida que as formas de interação são diversas, é o que dizem alguns desses professores.
agora eu estou compartilhando a vida desses meus alunos, e é muito duro, é muito cruel. E onde é que está o estofo necessário para esses professores, a retaguarda para esses professores vivenciarem isso? Não me parece que os gestores públicos ou privados estejam considerando isso. Certamente as questões da igualdade estão maiores na escola pública, fazer tábula rasa da realidade de escola pública ou de escola privada. Essa é uma questão, tá? O professor que falou sobre esse tipo de interação, fortalecer uma concepção conteudista, mais uma vez eu vou citar a minha colega da UERJ, a professora Márcia Taborda, que também falou numa das lives em que ela foi demandada a falar sobre o ensino remoto, EAD, etc., inclusive para diferenciar EAD de ensino remoto. Ela falou, olha, gente, eu posso ter um ensino conteudista presencial firme e forte durante muitos anos, e eu posso ter, no ensino remoto, uma outra concepção orientando as ações. Isto é possível. Então, a concepção de ensino-aprendizagem e o que se tem para ensinar e aprender, ela é anterior àquilo que é a via do ensino no sentido de ser presencial, a modalidade de ser presencial ou remoto. Ela tem a ver com uma concepção do que tem para se ensinar e para se aprender. Então, agora, eu posso dizer que talvez para uma parte das pessoas o que resta ao ensino presencial, o ensino remoto, seja a transmissão de conteúdos. É possível que uma parte das pessoas pense assim. No entanto, aquela professora que estava lá com as casinhas tentando armá-las para mostrar para os seus alunos, me parece que ela não estava pensando tanto, estava tentando operar em outros níveis com os seus alunos. Então, depende muito de o que está se pretendendo, como é que se aprende, etc. E o que é importante ensinar e aprender, não é? Eu acho que eu esqueci de anotar a terceira, mais fiel do que as minhas anotações. Eu vou... Aqui a terceira novamente. Tá bom, muito obrigada. A permanência do ensino... é a permanência, ok. Só para concluir, para passar para a Juliana, né? Eu entendo o seguinte, nós temos, evidentemente, que eu não vou falar do ensino remoto, modalidades que representam custo-benefício dentro do sistema capitalista maior ou menor. Então, no sistema capitalista, as pessoas e empresas que possuem negócio sempre em busca de redução de custos e de lucros. Então, se perceber neste processo, a partir da emergência da pandemia, oportunidades de lucros que representam diminuição de custos, sejam lá com quaisquer coisas que aconteçam, seja com o ensino remoto ou não, haverá movimentações nesse sentido. Isso é próprio do que nós vivemos. Não é? Agora, cabe aos professores, mais uma vez, isto é um papel de entender quando a sua mão de obra está sendo valorizada, da valorização do uso da imagem, especialmente as questões na EAD, que é diferente do ensino remoto, de quando 500 com a detenção do poder sobre o uso dessa imagem por uma propriedade privada e não por você. Você é dono da sua imagem. Então, esse é um dos lugares em que tem que ser cuidado, o professor tem que ter cuidado ao disponibilizar para alunos ou para quem quer que seja produções gravadas, as mais simples que sejam,
porque se você está doando uma gravação sua, essa gravação ela pode ser reproduzida 500 mil vezes e ela vai estar representando lucro para alguém? Essa é uma questão que a colega coloca e que deve ser levada em conta pelo professor, pelos sindicatos, pelos movimentos sociais que estão atentos a esses interesses. Professora Juliana? Sobre a questão da saúde mental dos docentes, eu li hoje um artigo que está no jornal da Amped, justamente com essa discussão, que com essa necessidade de retomarmos o ensino o mais rapidamente possível, que foi deixado de lado essa preocupação, por mais que a gente tenha uma série de falas sobre a preocupação com a saúde mental dos professores, que isso acabou não se tornando algo prioritário. A Helenice falou, eu não vou entrar muito nisso, mas o próprio site da Amped, eu li hoje essa matéria. Não é uma matéria de hoje, mas estava justamente destrinchando essa questão de como o ensino remoto, ele piorou algo que a gente já vem denunciando e discutindo há algum tempo, e o que eu acho que é mais complexo é que a educação e a escola, ela é tão importante, a falta dela causou um rebuliço tão grande, porque os pais, as pessoas começaram a falar, nossos filhos precisam estar na escola por uma série de questões, desde o processo de ensino-aprendizagem, até porque muitos pais estão trabalhando, tem uma série de questões, ou seja, a escola ela é um lugar institucional extremamente importante, mas o professor ele é invisibilizado. Vai lá, cumpre seu papel. E todas as questões relacionadas com as relações de trabalho, né, e a qualidade desse trabalho, ela está sendo pouco discutida. Precisamos colocar mais isso, como o site da Amped fez e tudo mais. Em relação a essa concepção de concepção de conteudista do ensino de história, pouco reflexivo, penso muito nisso também. Acho que foi o Gabriel que fez a pergunta. Mas eu acho que dá para a gente tomar em duas medidas. A primeira é que esses canais do YouTube, que já existem antes, que não necessariamente foram professores que fizeram agora por causa da pandemia, mas que já existiam para ensinar determinados conteúdos de história, acho que eles até cumprem um papel, e que não necessariamente ele é só uma concepção conteudista e pouco reflexiva, de datas, fatos, mas pode ter. Por outro lado, essas experiências que eu citei, não vou ficar citando o nome, mas eu conheço duas pelo menos, são experiências muito interessantes de como usa a tecnologia e faz uma atividade, um exercício de produção de vídeos, né, no YouTube. É óbvio que você não tem essa relação presencial com os estudantes, mas joga algumas problemáticas para serem pensadas, e isso é interessante, né, que é isso, a gente acaba, o ideal da docência é a gente utilizar a tecnologia a nosso favor, né, e não ficarmos amarrados por ela. E tem professores fazendo isso de uma forma riquíssima. Tem tem os impedimentos, ou até onde dá para fazer, até onde é possível trabalhar com isso, porque é a questão dos limites, mas eu assisti porque eu me inscrevi nos canais desses professores, dessas experiências, então eu fico assistindo, e que são experiências interessantes, dentro dos limites possíveis. E também essa questão de você ter que se pensar também como um professor que vai gravar uma aula, e isso é muito interessante para a gente, para a formação de professor mesmo, né? A gente se repensa, é diferente você organizar uma explicação nessa ferramenta e você organizar quando você está lá na sala de aula, em que você erra, você fala depois,
e você fala, não, gente, não era bem isso, ou os alunos te questionam e você se desconcerta, às vezes e você provoca os alunos, é um pouco diferente. Então, eu estou tentando olhar para essas experiências de uma forma positiva. Em relação à permanência do ensino remoto na educação básica, já existiam propostas, antes mesmo, agora da nossa situação da pandemia, de, por exemplo, diminuir o ensino presencial no ensino médio, de uma parte do ensino médio ser feita de modo EAD. Isso já era, já estava, inclusive, em processo de encaminhamento. Então, aí eu concordo totalmente com a Helenice, que tem um processo nosso de luta dos professores, dos movimentos sociais e tudo mais, da gente barrar isso. Porque a gente está no momento que eu falo que nós estamos no momento que a gente tenta parecer que nós estamos num momento de normalidade, que não mas nós estamos num processo de suspensão. Eu digo que a gente está num processo de suspensão, mas a gente vai voltar. Eu acho que eu sou muito... Enfim, acredito muito que as coisas que a gente vai voltar. E quando a gente voltar, como é que a gente vai lutar em relação às coisas? Ao que a gente considera que tem que mudar, ao que a gente não vai permitir que aconteça. É isso. Bom, vamos para mais uma pergunta aqui. Pergunta da Evelyn Soares. Boa tarde, professoras. Professora Juliana, que saudade. Gostaria que falasse da implicação dos PETs, os planos de estudos tutorados do governo de Minas para o ensino de história. Obrigado. Juliana, pode começar. Eu não sei se a Helenice conhece o nosso material. Não, quero conhecer. A forma como a Secretaria de Educação estruturou o ensino remoto aqui em Minas Gerais foi pela organização dos PETs, que são apostilas, materiais didáticos mais ou menos com formato de apostilas, que os estudantes ou receberam ou estão recebendo de forma presencial, ou eles baixam em aplicativos, teleaulas, em que cada dia da semana é organizado por uma disciplina escolar, e um aplicativo, que eu acho que chama Conexão Escola, não lembro exatamente se o termo é esse, que é um chat em que a ideia é que os professores dialoguem com os estudantes, tirem dúvidas e tudo mais. O que eu posso dizer relacionado não só aos PETs, mas esse processo, que foi um pouco da minha fala. Uma das questões é que a forma como se tentou resolver essa solução, o problema da falta de aula e tudo mais, é que acabou primeiro homogeneizando todo o processo escolar em Minas Gerais. Então, o mesmo conteúdo para isso no âmbito do conteúdo, né? O mesmo conteúdo para todos os estudantes, sem nem falar dos estudantes que não têm acesso, que não têm internet, que não têm computador e tudo mais, mas o mesmo conteúdo para todos os estudantes de todas as escolas. Enfim, a gente tem uma série de escolas indígenas e outros tipos aqui em Minas Gerais, e que, na teoria, todo mundo tem que ter acesso a esse conteúdo, com essas teleaulas, com esses materiais do PET. A outra questão é em relação ao papel do professor. Como são os professores que conhecem efetivamente os alunos, conhecem a sua comunidade, a estrutura da escola. Esses professores, eles foram colocados no segundo plano. Eles não são os protagonistas do processo. E são eles que estão recriando o material didático, são eles que estão construindo outras coisas para além do que foi organizado. Eu considero, inclusive, a própria Secretaria de Educação, óbvio, sofreu uma pressão enorme para a retomada das aulas. A questão é que, infelizmente, a forma como foi feita, ela acabou trazendo esse processo de homogeneização. Eu acho que mais ou menos o que eu posso falar em relação aos PETs é isso, e eu não vou nem entrar na questão dos primeiros PETs, da forma de produção, que aí é outra questão bem problemática também. Bom, professoras... Eu queria muito conhecer isso. Eu não consigo conhecer, Juliana? Os PETs e as teleaulas estão todas disponíveis na internet. Os PETs, eles... Como é que a gente acha?
no site da Secretaria de Estado de Educação de Minas, você baixa os PETs, que são os materiais didáticos desde do ensino, eu não lembro se é fundamental ou desde o infantil, mas assim, todo da nossa área, né, fundamental 2 e médio todos, tem lá por cada ano, e as teleaulas você acessa no Rede Minas, que é a rede de TV daqui, e eu não lembro se o título é Fala Educação, mas é alguma coisa assim, e aí cada dia da semana são as aulas de história acontecem às terças-feiras. E aí, a ideia é que as aulas tenham que se conectar com o conteúdo que a apostila vai tratar, né? Porque as apostilas estão sendo encaminhadas a cada 4 semanas. Então, cada mês tem a ideia é por mês, né? A cada 4 aulas, porque é uma aula por semana de cada um, a cada 4 semanas tem um PET novo. Acabou de sair o segundo material didático. Só o chat que não dá para a gente ter acesso, né? Porque é uma relação direta entre os professores e os estudantes pelo celular. Eu não conheço, então não posso fazer nenhuma apreciação, mas a descrição me parece bastante interessante. O que eu quero dizer interessante? Pelo que eu estou tomando conhecimento de materiais produzidos durante a pandemia para professores, me dedicando especialmente ao que é de história, né? Me parece, pela descrição que você fez, é um material bastante estruturado, integrado uma coisa com a outra. Restaria saber o que tem lá dentro, né? Ou seja, o conteúdo desses materiais, mas parece que é uma coisa bastante estruturada. Eu sempre fico pensando, e essa é a minha posição pessoal, e eu gostei bastante de fazer a leitura do material da pesquisa da professora Dalila e colocá-lo conversando com a enquete que eu fiz com os professores, que, pelo menos para essa parcela dos professores que se expressou, o problema não é o ensino remoto, eles entendem que é o que há a fazer nesse momento. O problema é a exclusão de uma parte muito importante dos alunos e a perda da relação de proximidade com os alunos, porque já que o objetivo é o acolhimento, né, quer dizer, um objetivo muito forte é o acolhimento, é a possibilidade de estar com, quando você atinge tão poucos alunos, como é o caso de muitos estados terem uma relação baixa, e o estado do Rio de Janeiro é um desses, pelo menos a contar pela enquete que eu fiz com os professores, tem um percentual de 20% a 30% que chega a interagir com os professores ficam frustrados por conseguir interagir com tão poucos alunos, né? Então, eles gostariam que, mesmo sendo uma interação remota, que eles conseguissem atingir a mais alunos, que eles conseguissem acolher mais alunos. Então, me parece que o problema não está no ensino remoto em si, né, que vem apanhando bastante nos debates que a gente tem participado, mas no ensino e quando os professores do ensino básico participam de lives sobre o ensino remoto e nos cobram, e por isso eu terminei a minha fala conclamando os colegas historiadores a que nós consigamos colaborar com esses professores, porque nas lives sobre ensino remoto, os professores têm demandado, olha, vocês não vão falar sobre ensino remoto no ensino básico, não? A gente quer saber, a gente está precisando de ajuda nisso. Então, a demanda dos professores não é contra o ensino remoto, e como é que a gente consegue realizar isso melhor? Como é que a gente consegue dar conta disso, já que tem tantas dificuldades? É claro que a exclusão, nós da universidade não conseguimos resolver, nós conseguimos denunciar junto com os professores, mas aspectos teórico-metodológicos, buscar, até compartilhar com eles os limites que todos nós teremos diante do ensino remoto, tudo isso é possível a gente fazer. Isso não é pouco, por isso que eu digo para vocês conseguirem atingir de 20% a 30% dos alunos não é pouco, porque pelo menos vocês conseguem atingir de 20% a 30% dos alunos, né? Mas é isso. Eu queria, Alisson, se você me permitir, só passar 2 dados mais para a Helenice, pode ser?
A questão da falta de contato também é um problema aqui, então a gente tem diversos relatos, tem escola que as aulas remotas em Minas começaram, acho que em meados de maio, acho que dia 17 de maio. A gente tem relatos de escolas que conseguiram estruturar um pouco melhor, mas a gente tem relatos de escolas que não conseguiram, enfim, a questão da diversidade, né? Minas Gerais é um estado gigante, e a angústia dos professores também. Aqui tem uma estrutura, algumas escolas criaram estruturas de organizar salas de aula por WhatsApp, por exemplo, e aí tem relatos de professor que fala que tenta entrar em contato e constituir podcasts, né, fazer áudios com os alunos, e não sabe nem que aluno que está ouvindo ou não, porque é uma realidade difícil. E sobre os materiais didáticos, os próprios professores da rede, isso no primeiro grupo de materiais, né, no primeiro mês, fizeram todo um levantamento, nós tivemos muitos problemas de erros nos materiais didáticos, desde erros ortográficos, conceituais e tal, e a própria Secretaria de Educação se manifestou em relação a isso, enfim, discutiu sobre a forma como foi feito o material, então nós tivemos alguns problemas, e agora é que eles soltaram o material novo. Enfim, e eu anotei muito essa sua questão do ensino remoto para os professores, pensei até no curso de extensão, obrigada, viu? Nada. Vamos junto. Bom, gente, vamos para mais uma pergunta aqui, caminhando já para o final. O Glauber Eduardo está perguntando: o vínculo entre professores e alunos fica comprometido. Nessa situação, podemos reconsiderar o conceito sociológico de socialização? Professora Helenice, quer começar? Na verdade, eu fico pensando um pouco numa das primeiras perguntas que foi feita sobre as características da mediação tecnológica, né? A mediação tecnológica, ela não é semelhante à mediação presencial, né? Nós temos formas bastante conhecidas de socialização, até mesmo socializações que acontecem à revelia do professor. Na minha pesquisa de doutorado, uma das coisas que eu ganhei na pesquisa de campo foi que a escola ela se pretende um espaço de socialização e né, tarefa social. Agora, existem sociabilidades que transcorrem no espaço da escola que, de alguma maneira, acontecem à revelia da escola. Então, são as sociabilidades juvenis infantis, as sociabilidades dos trabalhadores da escola, que estão ali transitando e se estabelecendo, não é? Numa das escolas em que eu fiz essa pesquisa de campo, habitualmente, segunda-feira era o dia da troca das informações das meninas contando do final de semana. Então, era muito interessante ver como é que os professores estavam lá dando aula e as meninas, especialmente as meninas, estavam contando o que tinham feito no final de semana e tal. Então, na pesquisa, inclusive, eu diferenciei o conceito de socialização, que era o formal, pretendido pela escola, etc., e as sociabilidades acontecendo ali e, de alguma maneira, com a complacência do professor, que já entendia que aquilo era mais ou menos previsto, né? Então, eu fico pensando bastante que, sem o espaço da escola, não só a socialização prevista socialmente para acontecer na escola, mas essas sociabilidades com o isolamento também estão se perdendo, o que é uma pena, né? Eu tenho netos, né? E a minha neta mais velha outro dia falou que ela e as amiguinhas iam fazer uma, como é que chama? Festa do pijama, cada um ia na sua casa, vestir um pijaminha, ver um filme, fazer pipoca e tal. Então, as crianças estão tentando resgatar o seu espaço de sociabilidade, mesmo que seja virtualmente. Reparem só. Então, de um jeito ou de outro, as coisas estão acontecendo nesse nosso mundo distanciado pelo isolamento, né?
sem querer ficar viajando muito, mas foi o que eu consegui recuperar da minha mente para conseguir responder essa pergunta. Eu entendo que a socialização prevista na escola, ela não está se perdendo, né, mas ela está aguardando o momento dela de retornar dos moldes da escola. E me parece que as sociabilidades familiares estão fortalecidas, pensando nessa diferença entre... Então, certamente, o espaço doméstico, como um espaço de sociabilidades familiares e de pouca socialização com outros, né, ele é um espaço que está fortalecido. Isso vai produzir efeitos, isso vai precisar de estudos, né, porque depois nós vamos precisar resgatar espaços de socialização formal, como a escola, e outras sociabilidades que também aconteciam nesse espaço e que eram motivo de encanto, de chamada de atenção de professor, de vocês param aí de ficar fazendo fofoca, agora é hora da aula, etc. Não é? Esperemos isso até as broncas dos professores com saudade, não é? E elas vão voltar, mas certamente voltarão com alguma carga de diferença. Até o professor se lembrando, puxa, eu estava com saudade até disso. Juliana? A fala da Elinice foi ótima também. Vou só acrescentar o seguinte: esse espaço do aluno ser ele mesmo, que eu comentei lá atrás, né, e de se colocar como um sujeito que não está sobre a tutela dos pais, a gente não tem como garantir agora. Realmente isso está comprometido. Eu tenho um colega que nessa experiência de o filho ter que estudar à distância, o filho chegou a um momento que fez assim, sai daqui, pai, esse aqui é o meu momento de assistir a aula da minha professora, ou seja, ele botou o pai para fora, porque mesmo à distância, ele quer ter um espaço dele, né? Então, isso, eu não sei dizer se está comprometido, então, agora, né, nosso contexto de isolamento, ele está extremamente afetado, porque a gente não tem condições de ter esse espaço de autonomia onde os estudantes vão lá e começam a se constituir, né, suas individualidades e tudo mais. Ou na situação, por exemplo, do aprender junto, de todo esse processo, do diálogo com o outro, que a socialização escolar tem como objetivo também. Mas é um exercício que a gente vai ter que retomar, principalmente depois, e que os estudantes estão sentindo falta, acho que talvez tenha também uma valorização desse processo de socialização e sociabilidades, como a Elinice coloca. É isso. Professoras, o nosso tempo já estourou aqui. Quero agradecer muito a fala de vocês, a participação. Quero agradecer a participação do público também. Eu, como pessoa que estou atuando ali também, como professor, enfim, fico feliz. É até uma sessão de desabafo, né, de escuta que a gente passa aqui. Então, fiquei bem feliz. Agradeço de coração pela participação de vocês e agradeço também em nome ao laboratório. E é isso. Muito obrigado. Posso ter uma falinha? Claro, professor. De despedida? Tá, eu só queria fazer uma fala de agradecimento pela oportunidade. Esse tema de como os professores do ensino básico estão vivenciando essas circunstâncias e a reflexão sobre a vivência deles e a nossa vivência como professor do ensino superior, naquilo em que elas se aproximam e se diferenciam, né, se distanciam, é uma reflexão que eu venho fazendo nas últimas semanas e que o convite de vocês oportunizou trazer a público. Espero que tenha sido oportuno compartilhar com vocês, espero que tenha sido um momento de troca com as pessoas que puderam acompanhar, e com a Juliana e com você, Alisson. Para mim foi uma dádiva ter podido conversar com vocês e ter tido a oportunidade de conversar com a Juliana e responder as perguntas dos colegas. Esperando que tenham podido ajudar em alguma coisa, tá? Muito obrigada ao laboratório. Também vou agradecer, tá, Alisson? Também quero agradecer a possibilidade, acho que esse espaço é importante. Eu sou meio rebelde, fico um pouco assim com... É a primeira live que eu participo, espero, enfim, eu sou dessas que a tecnologia me ajuda até certo ponto, né?
mas acho que esse espaço da gente, dos professores de educação básica, de nós professores do ensino superior, podermos conversar, a ideia da fala, de poder nos ouvir, isso é muito importante hoje. Eu não comecei a dar aula ainda, então eu não sei como vai ser, mas os meus colegas que já estão dando aula no ensino superior privado, por exemplo, eles precisam conversar, e a gente eu sento para ouvi-los. Então, esse espaço da conversa e da troca, que é algo muito característico do âmbito da educação, do âmbito escolar, que é a gente trocar as experiências, e agora a gente precisa ouvir. Então, esse espaço foi muito legal. Eu agradeço também tanto ao laboratório, você, Alisson, a mediação, e poder ter participado com a Helenice. Aprendi muito com a Helenice. Obrigada, gente. Tá certo. A gente agradece.